Eu sou missionário, Sérgio Roberto. Como nós vamos identificar características da primeira igreja primitiva, que vem lá da era dos apóstolos, que vem lá da era dos nossos pais, do Velho Testamento, que lá da tradição. Por isso que é tradição, magistério, que é a igreja, a era de Pedro, e Sagrada Escritura, que a Sagrada Escritura vai nos ensinar a tradição. Como foi construída, como foi feita, como foi confiado, como foi enviado, como foi construída a igreja. Primeiramente, para a gente entender, um mediador do Velho Testamento era Moisés, Êxodo lá. Que Deus deu aliança através do seu servo, a Moisés. Como vai dizer em Atos Apóstolos, se eu não me engano. Ali o Santo Estevão fala, vocês seguem preceitos e mandamentos dados por anjos. Atos dos Apóstolos, que eu esqueci o versículo aqui. Olha só. Vai nos ensinar. É Atos Apóstolos 7, 53. Vós recebeste a lei pelo ministério de anjos e não guardaste. 7:53. Cristo é a nova aliança. Deixou a sua igreja, instituiu, fundou a sua igreja, que é traço da igreja primitiva. Se você catar Êxodo 25, você vai ter essa certeza. Até em Gênesis prefigura Cristo. É só que interessante, ó. Êxodo 25, 8 e 9. Ó. Ele me fará um santuário e habitarei no meio dele. Construirei o tabernáculo e todo o seu mobiliário, exatamente segundo o modelo que eu vos mostrai-vos. Esse tabernáculo tinha o quê? Como foi construído? As pessoas davam a sua oferta de voluntariamente, como vai dizer aqui, Êxodo 25, do 1 em diante, você vai ter essa certeza. E que tinha? Tinha púrpuras, violetas, escarlantes, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tingido vermelho, pele de golfinho, madeira de acácia, azeite de paracaideiros, aromas para o óleo da unção, para o incenso, adorfera. Ó, tinha incenso, tinha sacrifício, tinha várias coisas. Mas quem fazia era só o sacerdote. Quem dava a mediação era Moisés. Lá naquele tempo, a igreja primitiva, o tabernáculo, tinha o quê? Tinha incenso, tinha vela, tinha candelabro que colocava as velas, tinha tinha a sopa sacerdotal, tinha a consagração, tinha o candelabro, tinha o tabernáculo, tinha o altar dos holocaustos, o óleo para a lâmpada, as vestes sacerdotais, elforde, peitoral, altar dos perfumes, bacia de bronze e o óleo da unção ali é a consagração do sacerdote. É só que interessante. O Senhor disse a Moisés, farás uma bacia de bronze para abluções com uma pedestal de bronze. Tu a colocarás entre a tenda de reunião e o altar e deitará a água nela. Arão, seu filho, tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés quando entrarem na tenda de reunião. Deverão levar-se com essa água para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés, a prefiguração do lavar os pés e as mãos, para que não morra. Essa será para eles, Arão e seu posteridade, uma lei perpétua, de geração em geração, perpétua. Até hoje o sacerdote faz isso. Na igreja primitiva, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. E o Senhor disse a Moisés, escolha os mais preciosos aromas. Olha só que tem dentro da igreja aromas, 500 ciclos de mirra virgens, e metade ou seja, 250 ciclos de cinamos, 250 ciclos de carna aromáticas, 50 ciclos de cássia, segundo aos ciclos do santuário, e um em de óleo de oliveira. Farás com tudo isso o óleo para a sagrada unção, uma mistura
adofera, composto segundo a arte dos perfumistas, tal será o óleo para a sagrada unção. Ó. O gerá com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro, olha só, e seus acessórios, altares dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios e a bacia com seus pedestais, depois que os tiveres consagrado, eles se tornarão objeto de santíssimo, e tudo o que os tocar será consagrado. O gerará Arão, seu filho, e os consagrará para que me sirva como sacerdote. Se você ler aqui até o 33, você vai entender. A igreja primitiva que Cristo fundou, que Cristo instituiu, tem que ter traço da tradição. Porque o Velho Testamento prefigura o Novo. Tem que ser nessa analogia. É incenso, é candelabro, é sacrifício, é óleo ungido para ungir o altar, para ungir o sacerdote, para consagrar, lavar, o ritual de se purificar, lavar a mão, lavar os pés, para servir o Senhor. Se não fazer isso, vai ser morto. Aqui, ó, Êxodo 24, ó, incenso, ó. Você diz a Moisés, tomar aromas, resinas, casca, adorífera, galbano, aromas e incenso, puro e partes iguais. Farás tudo isso, um perfume para o incensão, composto segundo a arte dos perfumistas, temperados com sal puro e santo. Se você ler aqui, você vai entender, ó, a igreja que Cristo fundou tem que ter tradição dessa aqui. E era só sacerdote que podia fazer isso. O mediador, Moisés, igual no Novo Testamento. Cristo era o mediador da Nova Aliança. Do Velho Testamento, o mediador era Moisés. Do Nova Aliança é Cristo. Cristo morre, sobe para a glória, dá o pastoreio, como ali Moisés fazia. Mesmo como Moisés fazia, Pedro fazia no Novo Testamento. A Pedro. João 21, do 15 e 17. Prefigurando o Velho Testamento. O novo Moisés. Mas não era mediação por anjo, mas era mediação por Espírito Santo, o próprio Cristo. As tábuas da lei, ó, os mandamentos. Para você entender, ó, altar dos perfumes, Êxodo 30. As vestes sacerdotal que muitos pastores criticam. Fazer vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Araão com seu filho, para me servir ao ofício sacerdotal. Araão, Nade, Abiú, Elazar e Tamar, filho de Araão. Farás para teu irmão Araão veste sagrada em sinal de dignidade e de distinção. Fala aos homens inteligentes, a quem ao enchi do Espírito Santo. Êxodo 36 ali, você vai ver quem são esses homens que fizeram tudo isso. De sabedoria, para que confeccione as vestes de Arão, de sorte que ele seja consagrado no meio do sacerdote. Eles as vestes que deverão fazer um peitoral, um efode, ó, lá igualzinho Êxodo 25, lá em diante já fala isso aqui, ó, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Tais são as vestes que farão para o teu irmão Arão e para os filhos, a fim de seja sacerdotes em meu serviço. Empreenderão outro púrpuras, violetas e escarlantes, carmesim e linho fino. Deus faz tudo certinho, meu irmão. Prefigurando a igreja. Agora que interessante, ó. O profeta Jeremias. Agora já está prefigurando a igreja do Novo Testamento, ó. 33. Tem que ter traço da primeira igreja, filho. Não adianta. Essas igrejas que você vê aí de homens, não tem nada disso. Não tem inverno, não tem incenso, não tem nada. Só lá o templo lá do Brás, lá que tem lá o templo do rei Salomão, falso. Que não tem sacerdote, não tem consagração, é sacerdote vindo de linhagem de homens, consagração de homens, sem mediador. 33 e 7. Porque diz o Senhor, não faltará jamais Davi, um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e levitas para oferecer holocausto, queimar as ofertas e celebrar o sacrifício cotidiano. Cristo é o sacerdote, que formou novos sacerdotes, que são os apóstolos. Os apóstolos ali você vê, eles ensinam, ele envia e faz novos sacerdotes sucessores.
de geração em geração. Malaquias, 1:11. Porque, você já conhece a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem incenso, a igreja de Cristo tem sacrifício, a igreja de Cristo tem sacerdote, a igreja de Cristo tem vela, a igreja de Cristo tem candelabro, a igreja de Cristo tem veste sacerdotal, a igreja de Cristo tem os utensílios do culto sagrado. A igreja de Cristo tem o quê? Tem pastoreio, a igreja de Cristo tem sucessores, incenso, tem tudo isso mesmo. Consagração. Por quê? Do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações, e todos lugar é oferecido ao meu nome. O incenso, sacrifícios e orações puras, sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Qual a igreja que tem sacrifício cotidiano? Oferenda, incensos, orações, súplica, incenso, incenso, sacrifício e orações. Aqui no Brasil escureceu. Tem uma missa aqui no Brasil. Aqui no Brasil escureceu. Lá no Japão, lá na China, lá na América, lá nos Estados Unidos, tá tendo uma missa. Lá amanheceu, lá escureceu. Mas aqui escureceu, lá amanheceu, está sendo um culto, a missa. Lá escureceu, aqui está sendo uma missa. É o cotidiano, o sacrifício. Lá nos Estados Unidos está tendo um sacrifício. Aqui não está tendo. Lá no Japão está tendo um sacrifício. Está revelando aqui qual a igreja que tem incenso, que tem sacrifício, que tem oração, que tem o sacrifício cotidiano, que vem lá da era do pastoreio, lá de Moisés, que sacerdote santo. O Cristo é o único sacerdote santo mais que todos. E deixa isso bem claro em Hebreus. Ele é o novo sacerdote. Olha só que interessante. Sim, ele busca a raiz da tradição. Se a perfeição tivesse sido realizada pelos sacerdotes levíticos, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Pois transferindo o sacerdote forçoso é que faça também a mudança da lei. Nova aliança, novo mandamento em Gálatas 5:4, nós estamos no tempo da graça, não da lei, mas causa de Cristo. Gálatas 3:13, Gálatas 10:3 ou 3:10. Pois transferindo os sacerdotes forçosos que faça também a mudança da lei, de fato que ele, a qual se aplica esta palavra, de outra tribo, da qual ninguém foi encarregada de serviço do altar. Nem outra tribo foi encarregada. E é notório que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés de nada encarregou ao falar ao sacerdócio. Isso se torna-se ainda mais evidente e se tem em conta que esse outro sacerdote, que surge à semelhança de Melquisedeque, foi constituído não por prescrições de uma lei humana, mas pela sua imortalidade, porque está escrito: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o próprio Cristo. Então você já identificou qual é a igreja verdadeira. Em João 20:21, assim como o Pai me envia, envia vocês. Quem vocês perdoar, até o 23, será perdoado. Quem você reter, será retido. Atos dos Apóstolos 1:2, quem confiou? Aqueles 11, já tinha se extraviado. Depois teve o pastoreio, a sucessão do ministério, apostolado, no lugar de Judas, Atos dos Apóstolos 1 ali, do 15 em diante. Caiu o pastoreio, apostolado, a quem? Vamos lá? Judas se extraviou, se corrompeu. Tem que ter um pastoreio. Um conselho de 120 pessoas estava reunido. Caiu Matias, no lugar de Judas. Moisés morre, seu pastoreio passa para Josué.
Jesus Cristo morre, a ressuscita, vai para a glória, dá o pastorinho para Pedro, em João 21, 15, 17. Para a gente entender a igreja de Cristo. É simples entender. A igreja de Cristo tem que ter sacerdote. Consagrado. Se não tem, não é a igreja de Cristo, meu. É a igreja vinda de homens, placas de homens, fundadores homens, envios de homens. É a igreja que não tem vela, que não tem súplica, que não tem sacrifício, não tem altar, não tem a consagração. Quem faz a consagração é o sacerdote, que é o próprio Cristo. Quando o sacerdote está consagrando ali a Eucaristia, já não é mais o sacerdote, é o próprio Cristo. Quando o pastor está fazendo o culto ali, está fazendo a ceia, não está tendo a consagração, porque pastor não tem envio. Romanos 10, quem pregarão se não for enviado? Não tem uma ponte de ligar, que é a igreja. Está fazendo por fazer, meu irmão. Eles não têm esse envio de sacerdotal. Então não sobe. Então ele não é o próprio Cristo. Quando o sacerdote está fazendo a consagração ali, a Eucaristia, é o próprio Senhor, não é mais o sacerdote fulano, ciclano, não. É o próprio Senhor Cristo fazendo a ponte. Aqui escureceu, lá na China, nos Estados Unidos, no Japão, está tendo um sacrifício cotidiano. Vai dizer lá em Jeremias 33, 17 e 18, e em Malaquias 1, 11. Em todo mundo vão fazer acender incenso, súplica e orações. Em todo mundo vai ter um sacrifício cotidiano, porque a igreja é primitiva. É um só corpo, é uma só fé, é um só espírito, é um só batismo. Efésios 4, 4 e 5. Efésios 1, 10, 9 e 10. O que ligou lá no céu, ligou aqui na terra. Fez a união. Olha só que interessante. O livro de Efésios você entende muito isso aqui que eu estou falando. Ó, Efésios 1, 9. Ele nos manifestou o ministro misterioso, desígnio de sua vontade, que em sua benevolência foram deste sempre, para realizar nas plenitudes dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas que estão no céu e as que estão na terra. Isso que se torna um sacrifício cotidiano. As coisas do céu se unem com as coisas da terra, que é a igreja. Glória a Deus, aleluia. Está fazendo a consagração que está subindo na glória. Simples entender. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo.